Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá, né? Mais um pós-jogo aqui no nosso humilde canal, né? Corinthians 0, Palmeiras 1. Jogo válido aí pela 7ª rodada do Campeonato Paulista 2026. Esse foi o primeiro derby da temporada de 2026. Decidi falar um pouquinho aí do resultado, vou falar sobre desempenho, falar sobre o jogo e vou dar as notas também para os jogadores e para Dorival Júnior. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso pós-jogo, né? Esse jogo aconteceu no estádio aí da Neoquímica Arena, em Itaquera. Cara, vamos lá. Já começando aqui a falar de resultado e também emendando com desempenho, porque o desempenho, meio que os resultados e o desempenho estão extremamente entrelaçados. É claro que em todos os jogos é sempre assim, o desempenho, o resultado, além da escalação também, sempre está entrelaçado, mas nesse jogo aí, entre Corinthians e Palmeiras, é um caso ainda mais específico, sabe? Eu até pensei em começar com a escalação, mas acho que não ficaria muito bom, então eu vou começar com o resultado emendado com o desempenho, porque define bem, sabe? Define bem o que eu quero dizer. Então, falando então de resultado, o Corinthians ele perde pro Palmeiras, ele sofre sua primeira derrota em clássicos no ano de 2026, primeiro derby da temporada, jogando em casa. Ano passado o Corinthians terminou invicto não, né? Mas terminou melhor que o Palmeiras no ano passado, foi campeão paulista, ele foi em cima do Palmeiras, ele passou pelo Palmeiras na Copa do Brasil para depois ser campeão. O Corinthians teve bom retrospecto no ano passado contra o Palmeiras, depois de anos seguidos aí tendo mais dificuldade. Pois bem, em 2026, no primeiro clássico do ano, jogando em casa, com a confiança um pouco mais alta, por conta ali do resultado da Supercopa, no domingo passado, mais o resultado da meio de semana, com o time reserva, com o Cabo Variando, que sim é o Cabo Variando, mas enfim. O Corinthians vem para esse jogo contra o Palmeiras em casa e acaba perdendo. Acaba perdendo em casa num jogo que aqui já falando de desempenho, ele não mereceu perder. Não mereceu perder. O Corinthians, ele, falando de bola jogada, o Corinthians jogou mais. O Corinthians jogou mais bola que o Palmeiras. O Corinthians, ele criou mais que o Palmeiras. O Corinthians teve mais volume que o Palmeiras. E, claro, teve mais chances que o Palmeiras para vencer o jogo. Só que é aquela coisa, cara. É aquela coisa sempre, que inclusive eu acabei de ver em outro canal aqui comentando. O Corinthians ele tem a incrível capacidade de jogar bem, Cara, esse time ele tem capacidade. Ele pode jogar bola. Ele é um time que sabe jogar jogo grande. Ele sabe jogar jogo grande, sabe jogar bola e pode apresentar um bom futebol de forma mais regular, que é uma coisa que eu tanto cobro, sabe? Só que esse time tem a incrível capacidade de jogar bem, de ter mais volume, jogar mais bola que o seu adversário e não aproveitar. A sorte é que contra o Flamengo acabou dando certo. O Corinthians ele jogou bem, jogou até melhor que o Flamengo e acabou aproveitando no fim das contas. Teve um pouquinho de sorte ali com o Paquetá, mas acabou que ele conseguiu aproveitar. Contra o Palmeiras foi diferente, cara. A mesma coisa que aconteceu contra o Bahia na melhor rodada, o Corinthians começa bem, joga bem, abre o placar, mas depois toma a virada. Acontece agora contra o Palmeiras. A diferença é que o Corinthians ele não saiu na frente, ele não conseguiu fazer o gol, pra falar a verdade, na verdade, né? Ele joga bem, joga mais bola, tem mais volume, tem mais ritmo de jogo. Só que ele não consegue aproveitar. Ele simplesmente não consegue aproveitar. E aquela coisa, cara. Aqui temos duas premissas em relação a isso. A primeira delas, clássico é clássico, né? Clássico é clássico. Clássico não se joga, clássico se ganha. O Corinthians ele joga bem, mas não ganhou o clássico. Então não adiantou muita coisa. Tudo bem que esse jogo tecnicamente não vale tanta coisa. Quer dizer, vale, mas não tanto. E perder clássico é sempre ruim. Ainda mais se o seu maior rival, que no caso do Corinthians o maior rival é o Palmeiras. É sempre ruim, sempre a pior sensação possível, ao meu ver. Ainda mais em casa, né? Mas, cara, a sorte de Corinthians está numa situação um pouco mais confortável ali na classificação do Campeonato Paulista, né? Somente ele está em quinto lugar,
aí na zona de classificação pro mata-mata. Não é uma posição ideal, mas ainda é uma situação ok, sabe? É claro que ele não pode relaxar, é claro que ele tem que ficar alerta em relação aos demais, mas é uma situação ali relativamente um pouco mais favorável, podemos dizer assim, né? Mas ainda assim, cara, esse time tem a incrível capacidade de jogar melhor que seu adversário e não aproveitar. Ele teve chance, tá? Pode teve várias chances. Eu vou citar aqui depois, mas ele não aproveitou. Não aproveitou. Ah, tava nas premissas, né? A primeira premissa que eu falei foi: clássico não se joga, clássico se ganha. E no caso, o Corinthians jogou mais, só que quem ganhou o clássico foi o Palmeiras, então não adiantou muita coisa. E a segunda coisa, cara, a segunda premissa: quem não faz, toma. Quem não faz, toma. O Corinthians, ele teve várias oportunidades no decorrer do jogo, não fez, acabou sendo castigado, né? E quase que ele é castigado mais cedo, inclusive. Eu vou falar depois aí do lance do Luigi, que deu o gol cara a cara. Tudo bem que teve mérito do Matheusinho, que ele mesmo inicia a jogada errando, aí no meio campo, depois ele consegue se recuperar. Mas teve esse gol perdido aí do Luigi. E acabou depois no gol do Flávio Alves, que eu vou citar depois. Enfim, cara, é basicamente isso. Esse time tem a incrível capacidade de... Cara, esse time sabe jogar. É isso que me deixa intrigado, sabe? Esse time ele sabe jogar. Jogo grande, esse time sabe jogar. Só que... Enfim, né? Aqui já falei então de resultado, já falei aí de desempenho. Vamos à escalação então, né? Escalação, o Corinthians foi a campo com um kit de melhor. Foi a campo ali com o Hugo Souza no gol, que não vive um grande momento, mas ainda assim é o nosso goleiro titular. Aí na de defesa tivemos o Matheusinho, o Gabriel Paulista, que agora tá para ser titular, né? Gustavo Henrique e Matheus Bidu, aqui normal. No meio campo tivemos uma alteração, Ranieri e Matheus Pereira, no lugar do André Carreiro, que seria titular, mas acabou que ele sentiu um problema físico aí de última hora, acabou não jogando. André e Brando Bidon, fazendo aí o quarteto no meio. Lá na frente, Memphis e Yuri Alberto, time escalado aí pelo Dorival Júnior. Time titular, força máxima, era por aí mesmo, não tinha o que fazer. E basicamente isso que eu tenho para dizer. Já falei de resultado, já falei de escalação e de desempenho. Bora pro jogo então, né? Bora falar aí. Ah, uma coisa que eu esqueci de fazer no pós-jogo. Os números da partida, né? Os números aí da partida. Uma coisa que eu esqueci de falar no jogo passado, vou fazer aqui agora, já esquecendo de novo. Vamos lá. Se a gente falar os números aqui, cara, em relação a posse de bola, o Corinthians teve muito mais posse que o Palmeiras. 62% para o Corinthians contra 38% do Palmeiras. Posse de bola muito acima para o Corinthians. Finalizações gerais, 14 para o Corinthians contra 10 do Palmeiras. O Corinthians teve 4 finalizações a mais que o Palmeiras na finalização geral. Chute na direção do gol, finalização na direção do gol, foram aqui 3 para o Corinthians e 4 para o Palmeiras. Essas do Palmeiras acabou sendo o gol ali do Flávio Alves, que sai no rebote do Hugo Souza, que eu vou falar depois, né? Chances claras, 3-1 para o Corinthians. É o que eu falei, cara, o Corinthians teve chances para vencer o jogo, mas acabou não aproveitando. Escanteios deu empate, 4-4. E índice de passes ali, foram 86% de acerto de passes ali do Corinthians contra 74% do Palmeiras. E é basicamente isso, cartões amarelos do empate, 2-2 para cada um. E é isso, né? É isso que eu tenho para falar em relação aos números. O que só comprova o que eu falei várias vezes ali atrás. O Corinthians ele joga melhor, mas não adiantou muita coisa, né? Não adiantou muita coisa. E vou falar então do jogo, né? Começando com o primeiro tempo, onde com 1 minuto acontece então a primeira finalização do Corinthians, uma bola cruzada ali no... Uma bola cruzada, o Memphis ajeita a bola para o Aberto, que vai finalizar aí, acabou sendo travado. Aos 12, Matheusinho inverte a bola para o Matheus Bidu, faz uma investida da direita para a esquerda. O Yuri Alberto tentou cabecear, acabou que cabeceou com a maçã na cabeça e foi para fora. Aos 17, o Memphis acerta o passe na medida para o Brando Bidon na área. Tava ali na área, o Brando Bidon ajeitou, foi bater colocado aí a bola para fora. Boa chance ali do Brando Bidon.
Aos 19, sai o primeiro cartão amarelo pro Corinthians, cartão amarelo pro Matheus Pereira. Não entendi porque que é desse cartão. Com esse cartão, o Matheus Pereira estava pendurado. Não vai a campo pro jogo da última rodada contra o São Bernardo. Lá em São Bernardo. Um desfalque aí pro time do Corinthians. Aos 24, bola cruzada no Mateuzinho. Defesa do Palmeiras, corta. Volta o Matheus Pereira aqui. Chuta todo errado e joga longe do gol. Aos 27, o Roberto chuta travado. E aos 34, acontece então o pênalti para o Corinthians. O fatídico pênalti para o Corinthians. Um escanteio ali pro time do Corinthians. A bola cruzada na área. O Carlos Miguel foi sair para dar um soco na bola. Acabou que passou reto. O cara com 2 metros de altura, 2 metros e 4 de altura, mesmo assim ele passou reto da bola, saiu, voltou atrasado. O Gustavo Henrique desviou. Aí acontece aí a interpretação do Rafael Claus, que supostamente o Carlos Miguel chegou tratorante, chegou dando um soco ali acertando a cabeça do Gustavo Henrique, e nisso o Rafael Claus acabou interpretando como um pênalti, né? Esse lance que era interpretativo, portanto, não cabe interferência do VAR. Ou seja, acabou sendo interpretação totalmente ali do Rafael Claus. Cara, eu, sendo bem sincero em relação a esse lance, no primeiro momento eu fiquei na dúvida em relação a se foi ou não foi pênalti. Cara, ao mesmo tempo que eu acho que o Carlos Miguel tenha chegado tratorando pra cima do Gustavo Henrique, cara, eu não sei, cara. Eu tenho a sensação que o Carlos Miguel chegou tratorando em cima do Gustavo Henrique. Inclusive, eu vi um palmeirense, claro que eu vi um palmeirense falando que não foi nada, não foi pênalti, enfim. Teve um palmeirense que eu vi, que ele mesmo disse que o Carlos Miguel atropelou o Gustavo Henrique. Quem sou eu pra discordar, né? Quem sou eu? E, cara, comenta aqui, cara, o que você achou, se foi, se não foi pênalti, o que você acha? Eu tenho a sensação que o Carlos Miguel ele chega tratorando no Gustavo Henrique, mas comenta aqui o que você achou. Nesse pênalti, acontece aqui a minha maior revolta, cara. Vamos lá. Antes de falar o que aconteceu, né? O Memphis, na cobrança do pênalti, ele escorrega na cobrança e acaba chutando pra fora, né? A cobrança foi pra fora do Memphis. Primeiramente tinha sido o Yuri Alberto contra o Santos, a diferença é que ele não escorregou lá na Vila Belmiro. Agora o Memphis contra o Palmeiras, né? Vamos lá. Sendo bem sincero, cara, o que mais me revolta nesse pênalti não foi nem o erro do Memphis. O erro do Memphis, ele me revolta? Sim, me revolta. Até porque pênalti em clássico não se perde. Independente de qualquer coisa, que eu vou falar agora, inclusive. Pênalti em clássico não se perde. Até aqui, beleza. Só que teve um momento ali, enquanto ninguém estava observando, que ninguém, exceto, obviamente, as trocentas câmeras espalhadas pelo estádio, ninguém viu. O Andrés Pereira, jogador do Palmeiras, aproveitou que ninguém estava vendo, ninguém estava observando, foi na direção da marca da Cal, vendo que não tinha ninguém do jogador do Corinthians ali, né? Viu que ninguém estava olhando, foi lá e ficou fazendo buraco, fez um buraco na marca da Cal, ficou pisoteando ali na marca da Cal, fez um rodopio, inclusive. O Andrés Pereira foi lá, ficou pisoteando a marca da Cal, fez um buraco na marca da Cal e acabou que ele fez ali só malandragem, o que não é de hoje que acontece, né? Eu nem tô falando do Palmeiras, eu tô falando que no futebol em geral, vira e mexe você vê jogador fazendo isso aí. Não sempre, mas vira e mexe aparece alguém fazendo. Nesse caso foi o Andrés Pereira contra o Corinthians, né? O Andrés Pereira foi lá, fez a sua malandragem, o Memphis foi lá e escorregou e errou o pênalti. Cara, pelo que eu vi, o Klaus, árbitro do jogo, estava de costas, ou seja, ele não viu. E por incrível que pareça, não cabe interferência do VAR, esse tipo de coisa não cabe interferência do VAR. Cara, pera aí, galera, vou pausar o vídeo aqui rapidão. Tive que pausar o vídeo aqui rapidão, mas, cara, onde é que eu tava? Assim. O Rafael Claus, árbitro do jogo, não viu o Andrés Pereira cavando a marca do pênalti, que ele tava de costas. O quarto árbitro, não sei se ele não viu, o que fica atrás do gol, não sei se ele não viu porque tinha muita gente ali na frente dele. Agora,
Duas coisas aqui para falar desse pênalti, tá? Dessa atitude aí do Andrés Pereira. Primeiro, o bandeirinho lá, eu até cheguei a fazer o questionamento depois que eu vi isso aí. O bandeirinho que fica no lado do campo, ele não poderia avisar o Klaus que tinha alguém fazendo coisa errada ali, não? Ele não poderia avisar, ô Klaus, tem um jogador do Palmeiras fazendo coisa errada ali. Pois bem, eu fui dar uma pesquisada aqui, inclusive tô com o resultado aqui no notebook, eu fui fazer uma pesquisa. Segundo o resultado que apareceu aqui pra mim, eu fazendo a pergunta se poderia ter intervido, no caso do Andrés Pereira, a resposta que eu recebi daqui foi sim, que eu poderia. Eu até vou dar uma olhada aqui, cara. Eu fiz a pesquisa aqui e a resposta foi a seguinte. Sim, a arbitragem, incluindo bandeirinha, pode e deve intervir caso perceba um jogador tentando danificar deliberadamente a marca do pênalti. Aqui já diz outra coisa, mas não, continuando aqui, né? A ação de Andrés Pereira, o meia Andrés Pereira do Palmeiras foi flagrado cavando a marca do pênalti com o pé antes de uma cobrança de Memphis Depay. Isso aí todo mundo já viu, né? Do Corinthians, em classe disputada em fevereiro de 2026, havendo buraco pequeno no gramado, intervenção. De acordo com as regras de conduta antidesportiva, o árbitro principal ou seus assistentes, bandeirinhas, aqui entre parênteses, desculpa, devem notificar tal ação e, se identificada, o jogador deve ser punido. No caso, cartão amarelo. E não, isso não cabe vermelho, isso cabe amarelo. Consequência, danificar o campo de jogo ou as marcações é passível de cartão amarelo por conduta antidesportiva. No lance citado, a chute passou despercebido para a arbitragem no momento do clássico e o jogador do Corinthians acabou escorregando a cobrança. No caso, o Memphis, né? Bom, esse foi o resultado da pesquisa que eu fiz, que apareceu pra mim. Inclusive, comenta aqui embaixo se apareceu a mesma coisa pra você. Pra mim apareceu assim. Então, se tá na regra... Enfim, né? Se tá na regra, alguém deveria ter falado. Ô, Klaus, tem um jogador do Palmeiras ali fazendo um buraco na marca da cal. Dá uma olhada ali. Bom, enfim, essa foi a primeira coisa que eu queria falar sobre isso aí do Andrés Pereira. A segunda coisa é, independentemente se o Andrés Pereira foi malandro, se ele deveria ter sido punido, independente de qualquer coisa, cara, duas coisas você tem que fazer. Quando sai um pênalti a seu favor, você tem que fazer duas coisas que tem que ser feitas. Duas coisas que tem que ser feitas. Primeira coisa, proteger o cobrador do pênalti. No caso, quando você tem o pênalti a seu favor, você não deve deixar que ninguém do time adversário se aproxime do seu cobrador oficial, do seu cobrador de pênalti. Segunda coisa, tem que ter alguém protegendo a marca da cal. Você tem que ficar um ou dois protegendo o cobrador do pênalti e mais um ou até dois protegendo a marca da cal. Não é possível que eu não tinha. Eu, inclusive, vi isso no canal que eu estava assistindo antes de gravar esse vídeo. Não é possível que nenhum jogador do Corinthians tenha visto. Eu já falei aqui da arbitragem, agora eu vou falar dos jogadores do Corinthians. Não é possível que ninguém tenha visto, nenhum jogador do Corinthians tenha visto o Andrés Pereira feito o que fez na marca da cal. Não é possível que todos os jogadores, incluindo o Hugo Souza, estavam rodeando o Rafael Klaus, tava todo mundo de costas e ninguém viu o Andrés Pereira fazer um buraco na marca da cal. Não é possível, cara. Duas coisas tem que fazer. Eu vou só repetindo aqui, só para ressaltar. Duas coisas tem que fazer primordiais quando você tem um pênalti a seu favor. Proteger o cobrador oficial dos jogadores adversários e proteger a marca da cal. Obviamente, você ficar de olho para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Nenhum jogador do Corinthians estava vendo, ninguém do Corinthians viu. O Andrés Pereira aproveitou que ninguém estava vendo, ninguém estava olhando, ninguém percebeu. Foi lá e fez a malandragem. Cara, na moral, velho, tem cada coisa que chega a ser inacreditável, cara. Chega a ser inacreditável. O Andrés Pereira deveria ter sido punido na arbitragem. Deveria ter sido punido. Cara, inacreditável, bicho. Inacreditável. O Andrés Pereira deveria sim ter sido punido. Mas os jogadores do Corinthians deveriam ter visto que tinha o jogador do Palmeiras ali na marca da cal, pronto pra fazer coisa errada. E ninguém viu. Ninguém viu. Não teve uma. Não é possível, cara. Volto a perguntar isso aqui de novo. Falar isso aqui de novo, no caso, né? Não é possível que todos os jogadores do Corinthians estavam de costas pro Andrés Pereira
ou que todos os 11 jogadores em condições de defesa, incluindo o Hugo Souza, saíram lá da casa do chapéu, rodaram o campo todo, atravessaram o campo todinho para ir até o Rafael Claus e ninguém viu o Anderson Pereira ali. Enfim, né? Enfim, vamos continuar, né? Vamos continuar, até porque já enrolei demais falando só desse pênalti, inclusive já fiz até uma pesquisa aqui. Cara, inacreditável, cara. Inacreditável um negócio desse. Aos 41 minutos, o Breno Bidon toma cartão amarelo por causa de uma falta. Também não entendi por quê. E aqui, termina então o primeiro tempo. Não esqueci de restar a minutagem que acabou o primeiro tempo. Acho que terminou ali com uns 49, 50 minutos aí mais ou menos. 51. Terminou então o primeiro tempo. Corinthians 0, Palmeiras 0. Vem então o segundo tempo, onde aos 15 minutos sai a primeira bola do Corinthians ali no segundo tempo. Um lançamento ali da defesa. O Memphis recebeu, fez o giro e finalizou. Tudo na hora. O Carlos Miguel acabou fazendo a defesa. Aos 20, Matheus Bidu faz uma boa jogada individual. Arrisca uma finalização de longa distância. Seria certo, seria um golaço, mas acabou o Carlos Miguel fez a defesa. Aos 27, escanteio na área. O Gabriel Paulista mandou um canhão de cabeça. Carlos Miguel pegou de novo. Ponto com ele, ele resolve pegar, né? Engraçado que o Carlos Miguel recentemente tomou um frango contra o São Paulo. Aí contra o Corinthians ele resolve fechar o gol. Vai ter negócio desse, né? Aos 29, Dorival Júnior mexe pela primeira vez no Corinthians. Saiu Matheus Pereira para a entrada do Rodrigo Garro. Cara, vamos lá. Tudo bem que o Matheus Pereira já tinha cartão amarelo. Inclusive estava pendurado. Não vai jogar o próximo jogo contra o São Bernardo. O próximo jogo que eu digo do Paulista. Mas, cara, essa alteração piorou o time, tá? Essa alteração sai Matheus Pereira e tá o Rodrigo Garro. Infelizmente acabou piorando o time, cara. Ela acabou piorando. Vou falar mais sobre o Garro um pouco mais pra frente. Mas deu errado. Essa substituição acabou, no fim das contas, dando totalmente errado. Aos 32 minutos, Mateuzinho perde a... Cara, acontece o gol perdido ali do Palmeiras, onde o Mateuzinho perde a bola sozinho no meio campo. Foi fazer sabe-se lá o quê. Acabou perdendo a bola. O Luiz, jogador do Palmeiras, que tinha saído do banco, inclusive, saiu cara a cara com o Hugo Souza. Saiu na cara do gol. Era só ele, um tapete vermelho estendido, o Hugo Souza e o gol grandão. O Luiz foi carregando, meio que na cabeça dele, não tem nenhum jogador coisa aqui atrás de mim, vou numa boa. Só que o Mateuzinho tava vindo igual um foguete pra recuperar da bobagem que fez, né? Pra se recuperar da bobagem que ele tinha feito, aí no meio. Nisso o Mateuzinho acabou chegando, o Luigi, meio que de forma displicente, acabou perdendo o timer do lance. O Mateuzinho chegou, deu um carrinho certeiro na bola e o Luigi perdeu o gol. Cara, eu já tava pronto para dar aquela cornetada sinistra pra cima do Mateuzinho. Acabou que ele recuperou da bobagem que fez, da atrapalhada que ele fez ali no meio campo e... Ao mesmo tempo que foi uma baita recuperação do Mateuzinho, onde ele mesmo faz a bobagem, faz a atrapalhada, gol perdido do Luiz. Gol perdidaço do Luiz, jogador que vem sendo questionado ali pela torcida do Palmeiras, uma parte dela. Enfim, né? Grande chance perdida aí pro Palmeiras. Mas aos 39 minutos, ou seja, indo para o final do jogo, acontece então o gol do Palmeiras. O castigo para cima do Corinthians por ter tido as oportunidades e não aproveitado. Flávio Lopes fez o gol do Palmeiras. Uma jogada onde o Palmeiras arranca ele para o lado esquerdo. Não vou lembrar quem foi que finaliza. Acho que foi o Luiz ou foi o jogador do Palmeiras que finalizou. Não lembro direito. Alguém finaliza de fora da área. A bola desvia no Gabriel Paulista. Foi o Gabriel Paulista que desviou. O Hugo Souza, tudo bem que a bola desvia no Gabriel Paulista, mas o Hugo Souza meio que espalma para o meio, ele espalma a bola no pé do Flávio Lopes, que cara a cara com ele, diferentemente do Luigi, aproveitou para fazer então 1-0 para o Palmeiras. O castigo, né? O castigo aí, lance esse que originou, esqueci de citar, inclusive, um lance que originou uma perda de bola
do Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, na hora da jogada, ele perde a bola, sai a jogada de ataque do Palmeiras, na jogada de ataque, acabou acontecendo o gol. Cara, eu já fiz essa pergunta uma vez, mas eu vou passar de novo. O que acontece com o Rodrigo Garro? O que acontece, o que está acontecendo desde o ano passado, pra falar a verdade, com o Rodrigo Garro? Cara, eu não... Mano, o Garro 2024 ali foi brilhante. Tirando um jogo ou outro, que não foi muito bem, mas no geral, o 2024 do Garro foi fantástico, foi incrível. Mas de 2025 para cá, do Garro, o Garro tá devendo. O Garro tá devendo muito. O Garro tá mal. Aqui eu vou falar com todas as letras, tá? O Garro está mal. Está muito mal. Cara, tá irreconhecível. O Garro de 2025 para cá está simplesmente irreconhecível. Eu não sei o que aconteceu com o Garro, cara. O que acontece? Trocaram ele por um sósia? Trocaram ele por um sósia? Botaram... Cara, tá irreconhecível, cara. Irreconhecível em campo. Ele já entrou errando passe, já entrou perdendo a bola. E acabou que a cereja do bolo aconteceu... Acabou sendo o gol do Palmeiras. Onde, na hora da jogada, ele perde a bola aí no meio campo. Nessa bola perdida aconteceu na jogada de ataque, gol do Palmeiras. De verdade, cara, eu quero entender o que aconteceu com o Garro, cara. Foi aquele acidente que teve ali no começo de 2025, que mexeu com a cabeça dele? Teve um outro fator físico, lesão? Eu quero entender. Eu quero entender o que tá acontecendo, cara. Cara... Inacreditável, bicho. Inacreditável um negócio desse. Eu quero entender, cara. Eu quero muito entender. Depois desse gol, o Flaco Lopes foi chutar a bateria de escanteio do Corinthians. Cara, sendo bem sincero, quando o Flaco Lopes aí chutou a bateria do estádio da Neoquímica Arena, na hora eu me lembrei do Yuri Alberto chutando a bandeirinha no Allianz Parque, no ano passado. Cara, Flaco Lopes, de verdade, cara. É claro que a gente fica meio pilhado e tal, mas o Flaco Lopes ele só devolveu, basicamente assim, né? O que o Yuri Alberto tinha feito no ano passado, lá no Allianz Parque. Então, cara, quanto a isso, é coisa do futebol, cara. Coisa do futebol, não tem muito o que fazer. Vamos lá, vai. Não tem por que ficar me preocupando com uma coisa. Não é fútil, mas enfim. Na sequência, o Dorival Júnior, depois rolou a confusão, enfim. No meio da confusão, o Dorival Júnior mexeu no time, saíram então o Breno Bidon e o André, para as entradas aí de Dieguinho e Pedro Raul. Pedro Raul, centroavantão, alto para cruzar a bola na área, que é a estratégia clássica, né? De quando você está perdendo o jogo, bota o centroavante alto, bota o poste, o ambulante para cruzar a bola na área. Aos 46, Dorival mexeu de novo, saiu Matheus Bidu, entrou o Vitinho, né? Aos 54, Dorival Júnior tomou um amarelo por conta de reclamação. Acho que foi isso, cara, porque quando eu vi lá aparecendo... Eu tava olhando pra baixo aí na hora. Quando eu vi lá, gato amarelo pro Dorival Júnior, não, eu imaginei que foi por reclamação, ou algo do tipo. E aos 55, fim de jogo, Corinthians 0, Palmeiras 1. Corinthians perde, então, o primeiro derby da temporada de 2026, né? Inclusive, agora que eu tô vendo que o telefone tá travando pra caramba, hein? Caramba. Mas, enfim, esse foi, então, o resumo do jogo. Vamos às notas para os jogadores e pro Dorival. Comenta aqui embaixo o que você concorda e o que você discorda. O que você discordar, comenta aqui e... Vamos lá. Hugo Souza, nota 4. Eu até pensei em reduzir um pouco a nota dele, mas o Hugo Souza não foi exigido. Não foi exigido no decorrer do jogo. Quando foi exigido, acabou acontecendo que... Eu já vi gente falando que foi falha do Hugo Souza. Cara, eu tenho minhas dúvidas, sendo bem sincero. Tudo bem com o Hugo Souza, tudo bem que a bola desvia no Paulista, mas eu acho assim que o Hugo Souza dava pra ter feito melhor, dava pra ir um pouco mais pro lado, pra pelo menos atrapalhar o Flaco Lopes, mas acabou que eles uma bola praticamente no pé do Flaco.
Eu até pensei em reduzir a nota, mas nota 4 pro Hugo Souza. Mateuzinho, nota 7. Foi bem o Mateuzinho. Gabriel Paulista, nota 7. Bem também o Mateuzinho, tava bem posicionado, deu um carrinho certeiro. Gustavo Henrique, nota 7. Foi bem também o Gustavo Henrique, tava bem postado aí dentro de campo, bem posicionado. Mas uma partida boa do Gustavo Henrique, pra falar a verdade. Matheus Bidu, nota 6,5. Uma partida ok do Matheus Bidu. Errou alguns passes. Tem uma sequência que errou 3 passes seguidos aí na lateral do campo. Que ainda bem que todos eles, pra falar a verdade, não deu em nada, mas cabe citar. Ranieri, nota 7. Foi bem o Ranieri. Bem posicionado, tava marcando bem ali o Ranieri. André, nota 6,5. Partida ok do André. Teve uma bola perdida meio tosca, que inclusive acho que eu até considerei aqui. Matheus Pereira, nota 6,5. Uma partida ok também. Matheus Pereira tomou cartão amarelo, que não entendi porquê. Breno Bidon, nota 8,5. Ótima partida, excelente partida. Mais uma do Breno Bidon. Vai se acostumando, viu? Vai se acostumando, porque em breve não vai demorar muito pro Breno Bidon deixar o Corinthians ir parar numa Europa, ou até numa Arábia da vida. Aparece um Al Hilal, o Al Ittihad, enfim, pagando a bala pro Breno Bidon. Vai se acostumando, viu? Vai se acostumando. Memphis, nota 3. Não gostei muito da partida do Memphis. E ele teve um pênalti. Eu até acho que fui generoso com a nota dele, pra falar a verdade. Eu até acho que poderia ser um pouco menor. Nota 3 para o Memphis. Yuri Alberto, nota 1. Partida... Cara, o Memphis ele não foi muito bem. Mas o Yuri Alberto, pra mim, foi o que destoou. Destoou totalmente dos titulares, obviamente. Não foi bem. Não foi bem o Yuri Alberto. Nota 1. Jogadores que vieram do banco agora. Rodrigo Garro, para mim, pior jogador em campo, nota 0. Entrou errando absolutamente tudo. Passe, domínio de bola, errou tudo em campo, o Rodrigo Garro. E claro, o gol do Palmeiras se originou numa bola perdida por ele, né? O que acontece com o Garro, cara? Na moral, cara, eu quero muito entender, cara. De verdade, eu quero muito entender o que acontece com ele. Pra ele estar tão mal desse jeito. Nota 0, pior em campo para o Garro. Dieguinho, nota 3,5. Dos que vieram do banco foi o melhorzinho. Vitinho e Pedro Raul, nota 1 para ambos. Para finalizar, nota do técnico Dorival Júnior, nota 5. Escalação, beleza, era por aí mesmo. Substituições, não se tira muito efeito. A do Garro deu totalmente errado. Totalmente errado. Esquema de jogo, funcionou bem. O time jogou bem, mas... aquela coisa, né? E resultado, derrota no Clássico, derrota no derby, primeiro derby do ano em casa. E é isso aí, esse foi então o pós-jogo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilha para a galera consumir o conteúdo. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto e é nóis. Até o próximo episódio da nossa série da Netflix. E em breve nos veremos, né? Em breve nos veremos.